Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros moradores deste bairro chamado Coimbra. Bem-vindos ao episódio número 6 da segunda temporada do Make Celas Great Again, este suco cultural e recreativo que nós tanto gostamos. O meu nome é Carlos Soprano e estou mais uma vez muito bem acompanhado pelo Joaquim Anastácio. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam, e bem-vindos a mais um excelente episódio de Make Sellers Great Again, quiçá o melhor da temporada. Vamos iniciar este programa com uma visita ao mercado mais conhecido da cidade de Coimbra, o mercado Dom Pedro V. E porquê é que decidimos vir a este mercado? Primeiro tentar perceber quem foi Dom Pedro V, porque é que o mercado se chama assim, Dom Pedro V, o nome de um rei, na verdade, não é? Para um mercado, e tentar perceber um bocado mais a história, porque é que começou e porque a localização do mercado naquele local onde o conhecemos. Antes de mais nada, podemos então iniciar e dar início a esta viagem, tentar perceber um bocado quem foi Dom Pedro V. Dom Pedro V é rei ali em meados do século XIX, foi rei durante curto espaço de tempo, muito curto mesmo. Ele é rei dos 16 anos aos 24. Ele morre de febre tifoide, muito jovem, não é? 24 anos. E, portanto, à partida, não seria alguém que reconhecêssemos como um rei de grande obra feita, ou um rei que pudesse ter tido influência em obras de reconhecimento nacionais. No entanto, isso não evitou que o mercado levasse o seu nome. Vamos dar aqui um saltinho à forma e ao início. E para isso precisamos perceber primeiro que realmente em Coimbra havia três mercados principais, portanto, de mercados de hortaliças, de legumes, os mercados de praça aberta, que existiam antigamente, onde se vendiam todos e mais alguns produtos, e havia três. O mercado da Praça de São Bartolomeu, a Praça do Comércio, e se formos a pensar bem, a igreja da Praça do Comércio é a igreja de São Bartolomeu, o mercado do Largo de Sansão, que é hoje a Praça 8 de Maio, e o mercado do Largo da Feira, frente à Sé Nova, antigo Largo da Feira. Aqui mais uma vez regressamos ao episódio dos Salatinas, porque depois da Alta desaparecida, o Largo da Feira mudou-se para o bairro das Celas. Portanto, estes três mercados, que estavam já repletos, digamos assim, e portanto tinham atingido a sua lotação, quer de feirantes, quer de visitantes, e sentiu-se a necessidade, estamos aqui a falar na década de 60 do século XIX, à volta de 1860, sentiu-se a necessidade de reformar estes espaços e conjugá-los todos num só espaço. E aí, então, decidiu-se, na altura, por cerca de 1866, deslocalizar e unificar naquilo que conhecemos hoje no local onde está o mercado de Dom Pedro V. Na altura, conhecido como a Horta de Santa Cruz, por estar ali junto à Igreja de Santa Cruz, não é? E a obra é concluída totalmente em 1868. É um mercado a céu aberto, portanto também não é uma grande obra que está ali feita inicialmente, é apenas morada e delimitada para se situar os três mercados ali naquela zona como a conhecemos agora. E porquê Dom Pedro V, não é? À partida não haveria nada que o fizesse ser e ser nomeado como Dom Pedro V. Dom Pedro V já teria morrido nesta altura, mas havia aqui não só uma tradição à época dos grandes regentes darem nome a obras públicas, e aqui foi um bocado nesse sentido, e Dom Pedro V acaba por fazer parte de uma geração que depois se vai prolongar mais tarde com Fontes Pereira de Melo e o conhecido fontismo, não é? E a parte da regeneração, que é conhecida como os grandes boosts de investimento público, de grande obra feita na parte pública na segunda metade do século XIX
Portugal. E, portanto, um bocado nessa onda de continuidade, dá-se o nome de Dom Pedro V ao mercado. Tu sabes, eu pensei até que esta questão de darem o nome de Dom Pedro V ao mercado podia até ser um título de reconhecimento pelo nome dele. Então, o nome dele é nada mais, nada menos do que. E Mas agora vou ter. temos tempo para ouvir o nome dele, é que já só Epá, temos cerca de isto, 20 minutos de podcast. Eu não sei se isto, vai dar. isto vai demorar um bocado, eu vou ter de respirar antes. Então, Então, avança com isso. ele chama-se então Pedro de Alcântara, Maria, Fernando, Miguel, Rafael, Gonzaga, Xavier, João, António, Leopoldo, Vítor, Francisco de Assis, Júlio, Amélio. Pronto, está dito. Antes de mais nada, portanto, o primeiro e último nome é Pedro Amélio. Pronto, está tudo dito. E eu tenho uma crítica a fazer esse nome. Falta aí Carlos. Pá, eu pensei, foi então, e quando os pais se chateavam, tipo, quando os Tinham pais que se chamar chateiam, pelo nome dizem todo. vários nomes, como é que Exato. eles iam dizer este comboio de Era, nomes, não, era só Pedro Amélio. faziam a peixeirada só com Pedro Exato, Amélio. exato, exatamente. Não é o mercado do peixe, é o mercado dos legumes, mas sim, E é agora, isso enquanto estás mesmo. a falar dessa situação de peixeirada, há aqui um episódio relevante para a cidade e que algumas pessoas irão reconhecer. Eu não sabia, desconhecia por completo, que remonta aqui ao início do século XX e que é chamada a Revolta do Grelo. Portanto, o próprio nome, alguns de vós já estarão certamente a reconhecer onde é que isto vai chegar. Eu não sabia. E então, em 1903, dá-se uma lei, a lei do selo, portanto, que se refere, na verdade, a um imposto que foi oficializado sobre determinados atos, sobre documentos, sobre uma série de transações, e entre as quais este imposto sobre também cargo extra sobre os vendedores ambulantes, nos quais estavam incluídos os vendedores de hortaliças, legumes e tudo isso. Afeta diretamente as vendedoras de hortaliças do mercado Dom Pedro V à época, em 1903. Começaram a protestar, não é? A contestar este imposto, mas contestaram de forma tão veemente que, na verdade, o protesto foi alastrando. Houve barricadas, tumultos, apedrejamentos de edifícios públicos e privados também. Isto chegou a um ponto tal que o governo da altura, o governo nacional, declarou estado de sítio e coloca a cidade sob comando militar para tentar acalmar o distúrbio. No meio disto tudo, desta quase sublevação, direi eu, não eram só as vendedoras de hortaliças, a certa altura junta-se a sociedade civil. Portanto, temos outros comerciantes a juntarem-se a este protesto e, exatamente, também os estudantes de Coimbra. Portanto, os estudantes juntam-se, aquilo depois, na verdade, acaba por cair o imposto devido a estes tumultos recorrentes ali em 1903 e que vai dar origem àquilo que nós conhecemos agora como sendo as fitas serem o grelo, não é? Na praça académica, aqui em Coimbra, e que remete exatamente para este momento histórico. O facto também de irem roubar o nabo ao mercado, tudo isto tem origem neste momento, 1903, quando desta união, conjugação de esforços dos estudantes, apoio às vendedoras ambulantes de hortaliças do mercado. Portanto, Eu não acho fazia a interessante. mínima ideia, eu não fazia a mínima ideia que esta tradição tinha então origem nesta revolução, porque isto foi uma revolução que juntou então aqui, não as peixeiras, porque não era peixe, mas sim as senhoras que vendiam os legumes, mesmo a própria sociedade, os estudantes, ou seja, tudo aqui indignado com este imposto, ou seja, uma revolta e peras, por assim dizer. Eu acho que se calhar muita gente aqui de Coimbra também não faz ideia desta história, ou seja, eu não sabia, mas acredito que isto seja comum. E com isto eu queria também aqui puxar um bocado para os dias de hoje, ou seja, nós falamos aqui da história do mercado, a sua origem, o seu nome,
mas se calhar podíamos também aqui meter um bocado de foco naquilo que é o mercado hoje. Pronto, portanto, para completar, lá está, estávamos a falar, portanto, do início da obra ali em 1868, ela depois foi sendo melhorada, ao longo dos anos. Dá-se uma grande melhoria ali nos anos 30, em que ele acaba por ser, coberto, portanto, o mercado é finalmente coberto, e também com algumas obras de requalificação, e ainda ali no início do século, voltando aqui um bocado para a parte desta revolta do Grelo, ali por volta de 1905, 1907, dá-se a construção do pavilhão do peixe, ou seja, que é onde se encontra hoje a parte da peixaria. Foi feita e edificada ali por volta entre 1907 e 1910, para ser mais preciso. Depois, lá está, na década de 30, como tinha dito, há francas melhorias na estrutura, em termos de ferro e betão e tudo isso, e depois damos um salto gigantesco até o início do século XXI, 2000, 2001, onde estão as obras, que alguns se recordarão, obviamente, que foram obras de modernização do espaço. Tentou-se até bem mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, a fazer um bocado aquilo que se fez em alguns mercados, nomeadamente em Lisboa e no Porto, estilo Time Out Market em Lisboa, o Bom Sucesso no Porto, e estas tentativas assim à la Coimbra de fazer este género de mercado, que são mercados, pelo menos parte deles, virados para a restauração, para serviços assim mais modernos, ter lá os barbeiros, ter assim uma data de serviços que possam servir a população mais jovem também. Eu acho que acabou por falhar um bocado aqui em Coimbra, já vem a ser hábito em algumas coisas que se calhar, não sei, o conservadorismo da cidade, o que quer que seja, acho que não teve o sucesso que poderia ter tido portanto, estamos ainda à espera que, apesar da boa vontade dessa modernização da parte de cima do mercado de Dom Pedro V, que apesar dos esforços nesse sentido, eu creio que não viu a sua função. Sim, isto é um espaço que tem um potencial enorme e claramente dá para perceber que não está a ser aproveitado ao máximo. Basta ver outros exemplos, falaste bem de Lisboa e do Porto, onde tem, por exemplo, o conceito de time out market, também falaste do exemplo do Porto, onde aquilo até acaba por ser também um chamariz para estrangeiros, ou seja, tem lá uh, restauração, tem lojas mais específicas, mas ao mesmo tempo conseguiram fazer ali a união entre dois mundos diferentes, as vendas, venda ambulante, por assim dizer, e também o consumo de restauração assim mais específico, alguns restaurantes mais específicos. Penso que há aqui então algum espaço de melhoria aqui neste mercado de Coimbra. Há ainda muito que caminhar nesta direção. Eu com isto, se calhar sugeria aqui saltarmos para o nosso segundo tema, que eu gostava de abrir com uma expressão que eu gosto muito, que é a expressão orgulho de bairro, ter orgulho de bairro. E com isto eu gostava então de puxar aqui o tema: qual é, em Coimbra, o bairro mais bairrista que tu conheces? Este foi então aqui um tema que nos foi enviado por um fiel ouvinte, o Luís de Monte Formoso, ou seja, já aqui uma referência ao seu bairro, e nós não podíamos deixar de trazer aqui este tema, porque acaba por ser engraçado perceber então qual é que é aqui a perspectiva, qual é que é o bairro mais bairrista, ou mesmo para começar, qual é que é o conceito de bairro. Aqui a questão mais física é o facto de estar, por exemplo, limitado fisicamente, é as pessoas que o caracterizam, é a sua história, ou seja, o que é que faz aqui definirmos bairro e, olhando aqui para esta realidade de Coimbra, qual é que é então o bairro mais bairrista? Diz-me tu, meu caro, qual é que é a tua opinião? Eu já sei mais ou menos, tu és um gajo tendencioso, não fosses tu ter um podcast com o nome que tens, mas diz-me tu de tua justiça. Pronto, antes de mais nada agradecer ao nosso ouvinte Luís Monte Formoso. Nós fazemos sempre este repto aos nossos ouvintes que participem e que nos deixem mensagens. Esta foi uma delas. Disse-nos para nós termos aqui esta saudável discussão acerca do bairro mais bairrista da cidade. É uma pergunta muito difícil.
e as perguntas que tu colocaste são todas muito concretas e exatas, e eu acho que é por aí que devemos começar. O que é um bairro, não é? Eu tenho sérias dúvidas, por exemplo, sei lá, a Solum é um bairro? Eu creio que não. A Solum albergará vários bairros dentro dela, ou se calhar não, quer dizer, mas eu tenho dificuldades a nomear a Solum como um bairro, ou a Tamonte como um bairro. Temos depois Santa Clara. Acho que Santa Clara é toda uma margem esquerda, toda aquela encosta, não é? Quer dizer, dividida em pequenos bairros. E eu acho que sim, eu acho que aí há uma certa questão de delimitação. Eu olho para um bairro Norton de Matos e sei exatamente dizer o que é o bairro Norton de Matos, em termos limítrofes e espaciais. Eu vejo de cima um bairro de Celas, sei exatamente dizer o que é a pertença do bairro de Celas. Olho para uma Conchada, a mesma coisa, um Ingote, um Monte Formoso, onde é o nosso ouvinte, o Luís. E, portanto, acho que vou começar por aqui. Acho que a delimitação física interessa bastante nesse sentido. Depois, como tu dizes, o sentimento de pertença a um bairro. E é aqui que estamos a tentar perceber. Eu acho que para nomear aquele que será o mais bairrista, eu acho que é onde se vê que as pessoas têm maior sentimento de pertença a esse bairro. E eu poria aqui alguns em pé de igualdade, depois escolherei aquele que eu acho que é o número um, mas eu diria que o Ingote, a Conchada, os Olivais, de certa forma, que também é difícil de localizar enquanto bairro, mas nota-se que há ali uma vida, aliás, muito atraída também pelo clube dos Olivais, não é? O bairro de Celas e o bairro Norton de Matos. Eu acho que estes são os principais, aqueles onde se sente mais o bairrismo, onde as pessoas têm maior sentimento de pertença. O pessoal da Conchada reúne-se no clube da Conchada, o pessoal dos Olivais ali à volta do clube e até mesmo em parte com o Capri, que é grande atrativo do pessoal dos Olivais. Se formos aqui ao bairro Norton de Matos, temos o Samambaia e o Mónaco. E quando digo isto portanto, estamos sempre a falar de cafés, agremiações e clubes que reúnem as pessoas que se sentem parte daquele bairro, mas estamos a falar muitas vezes de pessoas que já deixaram o bairro há algum tempo e que regressam ali. E eu acho que isso é muito importante para entender esse sentimento. E eu, se tivesse que optar por um, que também não é fácil, eu optaria pelo bairro de Celas. Para já, pela forma como ele está espraiado, digamos assim, na cidade, porque ele é concêntrico, ele é fechado sobre si mesmo e, portanto, não é um local de passagem. Ele é quase murado, portanto, as próprias casas parece que fazem um muro à volta de si mesmas e, portanto, era possível, e numa época mais de ouro do bairro, era possível perfeitamente fazer toda a vida ali, quando o centro, o bairro, era mais. Tinha uma vida mais regular e as pessoas conseguiam fazer ali realmente toda a sua vida sem sair quase do bairro de Celas e depois tem essa divisão muito própria da cidade para o bairro de Celas, feita pela forma própria como ele está feito. Então as pessoas basicamente sentem-se então identificadas com o bairro e com as pessoas do bairro. Há pouco estavas a falar dos cafés como ponto de encontro. Penso que é um pouco isso, é as pessoas saberem que apesar de já terem saído do bairro, conseguem voltar a um sítio que é uma referência, que é um ponto de encontro, onde vão encontrar uma cara conhecida, vão encontrar uma amizade antiga, ou seja, é aquela expressão de tu sais do bairro, mas o bairro não sai de ti, ou seja, tens ali um carinho especial e tens claramente orgulho em dizer, ok, eu nasci ou eu cresci neste bairro, o que ajuda também a definir aquilo que é o bairrismo, o orgulho de bairro. Eu queria-te aqui também lançar um reto que é, gostava que tu me dissesses, então, já que me disseste qual é que é o bairro que para ti é mais bairrista, eu gostava de te perguntar qual é que é, então, o bairro rival daquele que tu consideras o bairro mais bairrista. É, E isto é um pouco alinhado com, tu sabes, aquela história de, por exemplo, em meios mais pequenos, que a rapariga de uma aldeia não pode namorar com o rapaz de outra aldeia, senão depois pega-se tudo à pancada. Aqui, se calhar, uma escala um bocado maior acaba por ser algo semelhante.
Diz-me tu então qual é que é aqui a grande rivalidade. Eu não sei se ainda existiria pelo menos há uns anos atrás, na nossa geração, e pela proximidade geográfica eu diria que se calhar os Olivais, mas certamente a Conchada, se bem que a Conchada na altura também era rival de tudo o que fosse aqui deste planalto superior ali de Celas e Olivais, mas sim, diria que à partida Conchada e Olivais. Agora, também é curioso ver que eh, todos estes bairros têm uma coisa em comum, não é? São bairros, quer queiramos, quer não, normalmente de estratos sociais mais baixos, de alguma pobreza, e eu acho que isso também vai influenciar a forma como as pessoas têm esse sentido de pertença. Porquê? Há muita menor mobilidade social e, portanto, as famílias perpetuam-se nos bairros durante mais tempo, os vizinhos conhecem-se, as famílias conhecem-se, enquanto num bairro, aliás, vimos isso quando falámos anteriormente do bairro Norton de Matos, aqui há uns episódios, no bairro Norton de Matos isso não sucede, as famílias acabaram por ir saindo e passam 3, 4, 5 anos na casa, vendem a casa, vêm outros, vão outros, e acaba por haver ali uma diferenciação para com bairros onde essa mobilidade não acontece tão facilmente, como Loreto, Conchada ou Ingote, o próprio bairro de Celas, e eu acho que isso também promove, de certa forma, esse bairrismo. E por isso é que todos os que falámos aqui, ou quase todos, estão um bocado nesse estrato social um bocado mais baixo, infelizmente ou não. Este fator depois também contribui para a união das pessoas que fazem parte desse bairro, ou seja, cria-se ali mais um elo de ligação, o que torna então aqui também as pessoas mais próximas, não só fisicamente, mas também hum, através de outras características. Eu diria que este tema dava pano para mangas e, mais uma vez, gostávamos de lançar aqui o repto para os nossos ouvintes para partilharem connosco qual é, na vossa opinião, o bairro mais bairrista de Coimbra. Podem usar o nosso Instagram, o nosso Spotify, podem colocar lá os comentários, estejam à vontade. Com isto, fechamos então este tema e damos aqui um salto enorme para aquilo que é o momento da semana. Aqui o grande momento da semana, nós desta vez fizemos aqui um bocado de batota. O momento da semana, como já sabem, trata sempre de um vocábulo ou uma expressão tipicamente de Coimbra, da zona centro, aqui da zona de influência da cidade, que em princípio não será usada em mais parte nenhuma a nível nacional. Desta vez viemos pegar, foi mais numa tradição que se perdeu e que a primeira vez também que a vimos, antes de mais nada, foi no livro sobre as lojas da Baixa de Coimbra que já trouxemos aqui, que trata nada mais nada menos do que de uma corrida de bandejas na Baixa de Coimbra. Então, o que é que consistia a corrida? Como o próprio nome indica, portanto, uma corrida de bandejas, eram os empregados dos cafés da Baixa que participavam. E o que é que eles levavam? Levavam na bandeja 2 copos cheios de água e 2 garrafas de cerveja vazias. Portanto, os copos cheios de água para simular como se estivessem cheios de cerveja, não é? E as 2 garrafas de cerveja vazias tinham sido acabadas de despejar. Há aqui um pormenor delicioso que eu adoro, que é, eles não desperdiçaram a cerveja a ir fazer a corrida, portanto alguém as bebia e depois metiam os copos só cheios de água, por uma questão realmente de não fazer perder uma gota que fosse do grande líquido dourado. Então começavam na portagem, iam pela Sofia, pela Rua da Sofia, viravam ao fundo no tribunal para a Fernão Magalhães, que depois percorriam de volta até alcançarem de novo a portagem. E eu acho que se podia promover perfeitamente o regresso desta corrida. Há até uma história curiosa contada no livro, que é uma senhora, portanto, uma empregada da Briosa, da Pastelaria Briosa, que diz que ganhou uma edição descalça, que perdeu quase ali o sapato, quase à chegada da portagem, ou à chegada da portagem, ainda completou a prova descalça e ganhou. Eu acho que isto é daquelas provas que pode perfeitamente regressar, até como promoção turística, daquelas. Sabes aquele momento do Euronews, o no comments? Sim, sim. Eu estou a ver isto a aparecer perfeitamente no no comments e só ver as pessoas a correr com a bandeja. Aqui um grande potencial. Primeiro,
o ponto que mencionaste dessa senhora que acabou a corrida em primeiro lugar e descalça, opá, só te tenho a dizer, já não se fazem mulheres assim, isto eram mesmo outros tempos. Depois, relativamente à promoção, eu lembro-me de, por exemplo, acho que é no final do ano, ou no primeiro dia do ano, há a tradição de ir a banhos, acho que é no Algarve e também numa praia em Lisboa, ou seja, isso é um evento simples, começou se calhar um grupo de amigos e de repente foi uma tradição que se criou e que aparece quase todos os anos na televisão, ou seja, isto seria então aqui um evento que poderia promover a baixa, tal como tu dizes, e era mais uma história engraçada que se recuperava do passado. Eu estive aqui também a verificar, a pesquisar um bocado, e há uma tradição mais ou menos semelhante a Passos de Ferreira, também assim uma corrida de tabuleiros, tem algumas semelhanças, mas eu diria que sim, ficava aqui o nosso reto para tentarmos então recuperar esta tradição que poderia dar aqui um bocadinho mais de alegria à baixa e ficava assim então aqui uma boa fonte de entretenimento também, uma boa risada. Quiçá não estaremos a iniciar um movimento para esse regresso, não é? É isso que eu Sim, pretendo sim, também aqui com o Make Sales Great Again, que promova estes movimentos de regresso de tradições que se perderam. sim, sem dúvida, sem dúvida. Terminando aqui este momento da semana, resta-nos só dar aqui uma olhadela rápida naquilo que é a recomendação da semana. Nesta recomendação da semana trouxemos aqui algo que tem a sua piada. Gostei desse. Sim, senhor, tem a sua piada. Pá, desculpa, podes Esta prosseguir, podes foi, prosseguir. esta foi bastante profunda. Foi Foi bastante profunda. profunda e delicada ao mesmo tempo. Nem mais. Então, gostávamos aqui de promover um evento de comédia, de stand-up comedy, que vai haver no Caldeiras Comedy Club. Então, um pouco por acaso, eu esbarrei-me aqui com esta promoção deste evento, que sinceramente eu desconhecia. Depois, através de alguma pesquisa, ah, soube que já não é a primeira vez que isto acontece, penso que já vem desde fevereiro, mas acaba por ser aqui uma recomendação engraçada neste caso, uma noite de quinta-feira, ou seja, será amanhã, algo diferente, na Casa das Caldeiras. Então, aqui uma atuação de stand-up comedy, penso que são 4 a 6 comediantes, duração de hora e meia, e é então aqui uma boa recomendação para terminarmos aqui o nosso podcast. Para além disto, também não deixar de mencionar que também a Praxis tem eventos semelhantes, ou seja, aqui na parte do stand-up comedy, da comédia, e que achamos aqui por bem realçar e promover. É isso mesmo. Portanto, a Casa das Caldeiras, amanhã às 9 da noite, stand-up comedy, e vão ver que é portanto, é uma sugestão diferente do habitual, e tanto para não dizerem que depois que em Coimbra não se passa nada, ou que se passa é só concertos ao fim de semana e mais nada, pá, deem aqui uma oportunidade e passar na Casa das Caldeiras e tenham uma agradável surpresa. Exato. E com isto, fechamos então aqui o nosso sexto episódio de Make Sellers Great Again. Um grande abraço e até para a semana. Até para a semana e muito obrigado a todos.